Seja bem-vindo ao podcast do Contador de Causos. Eu sou Ricardo André, você vai ficar comigo e também com Ailton Rodrigues. Olá, gente, boa noite a todos. E também para balancear um pouco essa mesa, para não ficar só a macharada, a gente convidou a nossa amiga Andriele Torres. Olá, boa noite. Tudo bom? A pauta do primeiro podcast de Contador de Causas vai ser sobre educação no Rio Grande do Norte. Nesse primeiro bloco, a gente vai comentar sobre a questão da educação no estado do Rio Grande do Norte, na rede estadual. E no segundo bloco, a gente vai comentar a situação da educação na rede municipal de ensino de São Miguel do Gostoso. Ailton, dá um panorama para a gente aí de como está a questão da greve estadual de professores, que foi a pauta dessa última semana na maioria dos blogs, na maioria dos canais. A greve começou desde o dia 4 de março, né? Os professores aí da rede estadual, né, decidiram entrar em greve depois que o governo não atendeu às expectativas deles, né? O índice do reajuste, que seria de pouco mais de 12%, e o executivo, a governadoria, né, não propôs pagar de uma vez, né? Eles decidiram aí, a proposta foi dividida em 3 parcelas, que seria 3 parcelas de 4%, pouco mais de 4%, e o retroativo seria dividido para ser pago em 24 meses, que seria a partir de janeiro do ano que vem. Então a categoria dos professores aí não aceitou e decidiram entrar em greve. A proposta foi, no mínimo, indecente, né? E surgiu aí uma conversa nos bastidores, os próprios professores dizendo que eles que elegeram a governadora e ela não teve esse carinho na hora de fazer a proposta. Eu acho que esse foi a má proposta que foi colocada na mesa, acho que foi o grande motivador da greve, né? Os professores começou com um indicativo que acredito que não foi muito levado a sério pela assessoria da governadora, e em seguida, com essa proposta que apareceu aí, a categoria rapidamente entrou em greve, né? Estamos de greve desde o dia 4 de março. E, por enquanto, corrija-me se eu estiver errado, sem perspectiva ainda de retorno, não é isso? Pronto. Então, o que foi proposto, né, pelo governo, eles queriam fazer uma contraproposta até amanhã, dia 12. E aí a categoria ia aguardar para essa revisão aí, e aí ia decidir se ia voltar às aulas ou não, né? Então a gente está nesse aguardo até amanhã para ver o que o governo vai propor. A impressão que a gente tem é que não está tendo muita pressa, né, nessa questão de encontrar uma solução para a greve dos professores na rede estadual. Né? Hoje de manhã eu também escutei esse comentário de algumas pessoas que são mais ligadas ao sindicato estadual, e a notícia é que não tinha surgido uma boa proposta ainda, né? É porque até a proposta do sindicato, né, é que os parcelamentos fossem em abril, junho e agosto desse ano, né? E o retroativo sendo pago para outubro e até março do ano que vem. Mas aí não teve, né? Não teve uma continuação, né? Isso. Por enquanto, vamos sem notícia de retorno às aulas, né? Na rede estadual. E o município de São Miguel do Gostoso conta com uma escola na rede estadual, que é a Escola Estadual Teixeira, que permanece com as suas atividades, aderiu à greve, então permanece com as atividades também suspensas. Inclusive, isso é uma dúvida que eu tinha, porque os professores aqui, por Natal, né, alguns aderiram e outros não. Sim. Então, em Gostoso, todos aderiram, né? Exato. Gostoso, todos aderiram. Na região, a maioria aderiu. Fechando esse primeiro bloco, né? A gente passa agora, vamos também contar com o
o apoio da nossa amiga Andréa Torres, que está aí conosco, e vamos falar das questões que estão aí na pauta da educação municipal. Vamos começar por uma coisa bem recente, falando de segurança, falando de educação, né? Essa questão desse assalto que teve essa semana, não é isso? Foi anteontem, né? Os estudantes universitários vinham aquele Natal, né? E aí eles foram abordados por 5 homens, né, que vinham num carro, uma SUV branca, e abordaram os alunos no trevo de Caraúbas, né? E aí fizeram um arrastão. A parte boa é que não teve nenhum ferido, né? Em compensação, teve aí os danos materiais. Teve vários assaltos, né? Muitos celulares, bens e dinheiro também? Tinha umas carteiras que foram levadas, né? E algumas bijuterias, aquelas joias. Teve aluno também que escondeu o celular dentro do banco do ônibus, eu vi relatos, e também jogou o celular embaixo da cadeira do ônibus para esses que conseguiram salvar seus celulares, foram os que conseguiram esconder. E o restante, mochilas foram levadas também com documentos. Foi bem intenso, né? Porque, assim, não é a primeira vez que acontece esse tipo de abordagem. Eu me lembro que até na matéria do contador mesmo a gente citou 2 casos mais sérios, né? Teve 2016 e 2017, porque teve uma escolta policial no início, mas aí depois, com o passar do tempo, foram tirando. E aí agora voltou novamente, né? Já que teve esse assalto. Mas não sabemos até quando. Hoje já houve escolta, é isso? Isso. Desde ontem que teve. Geralmente a escolta demora poucos dias, né? Algo que não resolve muito. A escolta deveria, mesmo porque a gente tem um grupo, né, de ônibus que vem esse trajeto, se eu não me engano, temos Touros, temos Rio do Fogo e temos Gostoso. Esses 3 eu lembro bem. Alguns acompanham ali até próximo dos Tremóis também, outros ônibus. Mas esses 3 municípios, eu me lembro bem que recebem essa escolta. Permanece assim, sabe dizer? Não sei informar se a escolta está sendo assim conjunta, entendeu? Mas o que foi relatado ontem foi que eles se encontravam ali no meio do caminho, e aí vinha a escolta na testa e era gostoso. Mas eu lembro só um detalhe, que assim, esses 3 casos que tiveram, né, que a gente citou aqui, foi bem antes de Rio do Fogo. Bem antes não, depois de Rio do Fogo, né? Sim. Então, a escolta não vai até lá. Fica aí a dica, né? Porque os bandidos têm conhecimento disso, né? É um trajeto que é feito todos os dias. Então, as pessoas de toda essa região do Mato Grande têm conhecimento desse trajeto que é feito por esses ônibus escolares e que levam um público específico, que é o público do ensino superior, o público universitário. Vou passar agora para a gente falar um pouco da situação em que está a educação municipal, né? Para a gente ter um panorama do que vem acontecendo. Eu começo falando de ontem, antes de ontem, segunda-feira, nós tivemos a sessão ordinária da Câmara dos Vereadores e um dos grandes temas de debate dessa sessão foi a questão do processo seletivo que está sendo direcionado para a educação, para a contratação do pessoal, professores, ASGs, pessoal de apoio, mas em especial o interesse é com relação que tudo indica que não serão contratados diretamente pela prefeitura, serão contratados, no caso, subcontratados, terceirizados por uma ONG de São Paulo, aonde o processo seletivo está meio nebuloso, né? Aí ninguém sabe, não tem informações corretas, a coisa foi feita assim meio por debaixo do pano, não houve um anúncio oficial, não houve postagem nas páginas da prefeitura, nem nas redes sociais, né?
Então, esse aí foi um tema da reunião da Câmara. O secretário de administração, Manuel Patrício, esteve lá, certo? Tentou se justificar, não, parece que não convenceu os vereadores nem da situação, né? E ainda soltou uma pérola, né? Não sei se você ficou sabendo. E é isso que a gente tem que fazer, porque eu não admito que na educação o menino no terceiro ano, quarto ano, não sabe ler. E não venha me dizer que é culpa de gestão, é culpa do sistema, não, é culpa de professor. Porque você tem que fazer o menino ler. Se eu estou com ele ali, é 20, é 30, e eu ensinei foi 55 dentro de uma sala. Viu? Era 55. E eles ligam. Além disso, ontem começou a jornada pedagógica, onde na abertura nós não contamos com a presença do prefeito, nem com presença de vereadores da bancada do prefeito Renato Doquinha. Quem conduziu a abertura da jornada pedagógica foi o vice-prefeito Azenati Câmara, do Podemos, e o secretário de Educação, recém-empossado, empossado há alguns meses, o Franklin Albert, professor Franklin Albert, que é da escola da professor José Américo da Baixinha dos Franças. Tá? Segunda-feira, das polêmicas criadas foi em torno da fala do secretário, né, que foi questionada pelo presidente do sindicato, onde ele culpava o professor pelo mau rendimento do aluno. O aluno não sabe, se o aluno não está no terceiro ano e não sabe ler, isso não tem nada a ver com gestão, não tem nada a ver com sistema, isso é um problema de professor, né? Foi o que ele colocou. Isso não pegou bem, logicamente, e durante a abertura da jornada, logicamente, ele negou que tenha dito isso, apesar da sessão ter sido transmitida ao vivo. É complicado. A situação da educação gostosense, ela tem vários vieses, né? Primeiro, essa questão que você falou aí da gestão, né? Porque esse processo para a contratação dos contratados, né? Foi feito de uma forma que não foi tão clara para todos. Não foi divulgado que haveria essa seleção simplificada. Soube-se por meio das redes sociais depois que o pessoal começou a perceber e aí começou a propagar. Tanto que o prazo para essa entrega de documentações para a ONG foi de 2 dias, 2, 3 dias aí. Então, um tempo muito rápido. E aí já volta, aí você entra no reflexo aí dessa jornada pedagógica, né, que aí os outros professores que seriam contratados para cumprir aí uma gama das vagas não participaram. Então tem esse lado. E essa fala infeliz aí do secretário, né? Porque a gente que lida com a educação sabe que a responsabilidade não é exclusiva do professor, é um trabalho em conjunto, né? Então, é óbvio que o município ele tem que dar condições para isso, né? E a gente tanto fala, não é a gente que fala em si, é o que é constatado, que a educação, querendo ou não, é o calcanhar de Aquiles da gestão municipal atual. A educação que a gente já também debate há tanto tempo é a maior pasta do município. Abrange a maioria dos contratos e dos recursos que vêm para dentro do próprio município. Sim, a gente falando de recursos, o Fundeb, né, gira em torno de mais de 900 mil reais, né? Pelo menos entre 800 e 900 mil é a média do Fundeb no município. E atualmente a gente vê o seguinte, há uma expectativa de começar as aulas, a expectativa é que comece amanhã, pelo menos na Escola Municipal Coronel José Torres, que conta com metade do efetivo concursado, né? Mas, enquanto isso, lá no Ana Ribeiro, o Ana Ribeiro tem pouquíssimos concursados. Então, ele não tem 10% de concursados, ele não tem condição de começar.
A, a escola do Novo Horizonte, por exemplo, não tem praticamente nenhum concursado, também não tem condição de começar. Então, tem essa expectativa de começar amanhã, mas não se sabe como, porque não se sabe ainda a relação dessas pessoas que foram aprovadas nesse processo seletivo, que não se tem informações concretas de como foi a seleção, quais foram os critérios. As pessoas, a gente sabe de fontes que foram entregar a documentação, mas não houve um protocolo da documentação que foi deixada. Tem uma série de questionamentos aí no ar com relação a isso, né? Mesmo porque não havia por exemplo, quais os critérios para ser professor? A gente sabe que existe o Conselho Nacional de Educação, estipula alguns critérios básicos, né? Você, por exemplo, não pode ter um professor de nível médio. Você fazer um processo seletivo e ter um professor de nível médio. Tem que fazer um processo seletivo para cada categoria específica, né? Isso aí é muito claro, no Conselho Nacional de Educação prevê isso. E aí está nessa expectativa de início de aulas, né? Foi distribuído hoje um novo calendário, que as aulas deveriam ter começado por esse novo calendário, dia 2 de março, contrariando o antigo calendário, que é do dia 28 de fevereiro, certo? Mas o fato é que ainda não temos início das aulas previstos para toda a rede estadual, para toda a rede municipal, e nem temos uma previsão, né? Talvez a previsão seja segunda-feira, receba-se aí essa nova equipe, servidores, e bote eles em campo na segunda-feira. É uma perspectiva que alguns setores aí estão tendo. Eu acho complicado essa situação, porque assim, estamos num ano político, né, querendo ou não, e aí, por exemplo, hoje eu navego nas redes sociais, eu já vi, por exemplo, adversários que vão fazer oposição à atual gestão, criticando, justamente pegando a educação, né, como eu disse que seria o calcanhar de Aquiles da gestão. E aí falando que, por exemplo, não daria-se para ter os 200 dias letivos, que é garantido por lei, tem que ser dado, né? E a própria gestão vai se colocando nesse emaranhado. E como resultado, quem perde são os alunos, né? Do próprio município. Sem dúvida, sem dúvida. André, sua opinião sobre essa situação? Eu fiquei sabendo desse processo seletivo, né? E eu vi a lista. Eram muitos documentos que eram até difíceis de conseguir em 2 dias, né? Eu achei muito impressionante o tanto de documento para poucos dias. E teve pouca divulgação, eu acho que esse foi o principal. Não sei nem se tinha saído algum edital, não sei se saiu no Diário Oficial, não sei. O que nós temos certeza que saiu no Diário Oficial foi o decreto, né, e um termo de parceria com essa ONG de São Paulo que fará essa gestão aí para servidores. Ela vai terceirizar servidores da assistência, da cultura, do esporte e da educação. Foi isso que tivemos aí de publicação oficial. É pouco, né? Porque, querendo ou não, quando tem um processo seletivo, o ideal é que tenha ampla concorrência para que aí os melhores sejam selecionados. Né? Mas o impasse é como você disse, né? Nessa situação, o prejudicado está sendo o aluno, né? Um outro problema que nós tivemos, né, aí em pauta esses dias foi a questão do transporte, né, que é um debate eterno. Essa questão do transporte escolar se tornou uma coisa que é até repetitiva. Por exemplo, quem acompanha a Câmara, toda semana fala do mesmo problema, transporte escolar, né? Mas é porque é um problema sério. Você vê que você não consegue... A gente está falando de qualidade de educação, mas ainda tem o problema do menino que não consegue chegar na sala de aula porque não teve transporte. E aí acontece o quê? O Olímpia Teixeira, por exemplo, que foi desde antes do carnaval, entrou numa série de debates sobre transporte escolar, que foi dito que não se teria transporte para aquela escola, apesar de haver um convênio com o governo do estado, onde quase R$5 por passagem que cada aluno recebe, se não me engano é R$4,80 por aluno, ou seja, o aluno não vem de graça nem vem de carona, né, para São Miguel do Gosto. O aluno de São José, o aluno da Baixinha, o aluno do Reduto, o aluno da Taboa, ele vem pago pelo governo do estado. Além disso, existe também o recurso municipal e uma contrapartida municipal.
E aí o fato é que os meninos ficaram sem transporte. O transporte foi prometido para o dia 2 de março, não aconteceu. E aí culminou com a greve e estamos todos em stand-by, né? Estamos todos em stand-by esperando para ver o que acontece. Mas o fato é que não existe transporte, não houve transporte para o Olímpia Teixeira nesse meio tempo, mesmo havendo convênio. A diretora da regional de Ceará-Mirim disse que a prefeitura haveria um desconto no repasse da prefeitura pelos dias que não foi rodado, os dias que o ônibus não rodou. Então tem todo um emaranhado aí de situações envolvendo transporte escolar. E na segunda-feira, o vereador Beto de Agostinho tocou num assunto bem polêmico, que foi a questão da licitação de transporte, aonde o valor colocado para a empresa esse ano foi menor do que o valor anterior. Ou seja, se já havia problema de transporte anteriormente, então a tendência é que a gente tenha mais problemas, né? Hoje eu já fiquei sabendo de bastidores aí que a empresa desistiu e eles devem fazer a contratação individual dos transportadores. A gente vai ver como fica. Outro problema é que tem uma raiz bem longa, né? Porque eu me lembro que desde 2017, 2018, que é debatido mais fortemente essa questão de transporte escolar. Eu me lembro até que o SINT, na época, tinha divulgado uma espécie de jornal, botando 10 pontos que o setor enfrentava. E aí um desses principais era o transporte. Então, essa questão do transporte continua dando muita dor de cabeça, porque, querendo ou não, é um gasto forte, porque você tem que ligar os distritos à sede, né? Então, tem toda uma logística que precisa ser pensada e feita. Finalizando esse nosso último bloco, né? Falando desses problemas constantes. Não, realmente é o problema sério que gostou de enfrentar essa questão da educação, né, que precisa ser resolvido. A gente abordou aqui alguns pontos interessantes, né, durante esse tempo que temos aí de podcast. E aí a gente também já deixa o convite, porque o nosso podcast vai ser interativo, né? A gente vai querer ouvir também a opinião de vocês. E a gente vai pretender manter isso, né, ao longo aí dos meses, debater com os nossos ouvintes e telespectadores do computador, os leitores também, vários assuntos que envolvem São Miguel do Gostoso. E relembrando tudo, né, que foi falado, se não tem transporte, não tem aluno, se não tem professor, também não tem aluno em sala de aula. E isso é um assunto que é bem grave, né, que sem educação, a educação é a base de tudo. E se não tiver educação, não tem um futuro, não tem um emprego. As crianças precisam da educação, né? Todos nós precisamos. Então a gente segue o primeiro post do podcast do Contador de Causas foi sobre educação. A gente fica por aqui, agradece a você que nos escutou. Então você siga a nossa página na rede social e fica convidado para a próxima semana estar conosco de novo com mais um tema.